Então vamos começar o caminho de mesa com a técnica twist. Isso, essa técnica pode ser chamada twist ou dança dos quadrados, ou ainda flick-flack também. Flick-flack. Todos esses nomes pertencem à técnica. É uma técnica muito simples, que nós vamos trabalhar só com quadrados. E o efeito dela, como vocês viram, parece que a gente trabalhou com triângulos, né? Ela forma estrelas, mas é muito simples, nós vamos trabalhar só com quadrados. Nós vamos precisar de 50 quadrados coloridos, né, de vários tecidos, de 12,5 centímetros. Tá? 50 quadrados de 12,5 centímetros. Posso usar a partir de 2 tecidos até 50, se eu quiser. Isso, as quantidades que eu estou dando é para fazer esse caminho de mesa que a gente mostrou aqui. Aqui eu percebi que você trouxe, por exemplo, 50 estão distribuídos em 4 conjuntinhos. Eu poderia ter 50 totalmente diversos? Poderia. Poderia. Porque nós vamos formar as estrelas. Então, cada tecido pode ser uma estrela diferente. Ai, eu que posso ter bárbaro. 50 estrelas diferentes. Aham. Tá? Eu vou precisar de 3 tiras de 7,5 centímetros. 3 tiras de 7,5 centímetros de largura para as bordas. E o nosso molde, inclusive eu disponibilizei o molde para produção, mas eu vou explicar aqui como a gente monta esse molde. Ó. Nós vamos desenhar um quadrado de 9 centímetros. E no quadrado de 9 centímetros, eu vou marcar de todos os lados 2 centímetros. Ó, é essa medida aqui, 2 centímetros. Tá? Então, um quadrado de 9 com 2 centímetros. Aí, quer ver o 2? Como eu sou xereta, né? Aí, o 2, ó, aqui tem 2. Exato. Depois 2. Aí, ali 2 e 2. É isso? Então, tá. de todos os lados, eu vou marcar 2 centímetros. E vou ligar esses pontos que eu marquei. Tá? Esse é o molde. Que bacana. Feito isso, eu vou passar isso aqui num acetato transparente. E vou recortar e vou chegar ali no meu molde. Ó. Tá? Perfeito. Ó, aqui, o acetato transparente, tá bom? Tá. Então, eu preciso dos 50 quadrados. 3 tiras de 7,5, quadrados de 12,5 e o molde. Ok? Tá. Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Meu indico, antes de começar, o que a gente precisa para quem está em casa querendo fazer patchwork, quais são as ferramentas básicas, Anderson? A gente precisa, de início, uma placa de corte, uma base de corte, a régua, que pode ser essa de 15 ou uma régua de 30. E o cortador. Porque não adianta querer improvisar a base de corte, né, Não, em casa. Não adianta. A gente precisa, no patchwork, nós trabalhamos com precisão. Então, nós precisamos tudo milimetrado, que é a régua, a base e o cortador para manter as medidas certinhas. Aí foi bom Eu fui essa adiantando, ida, hein? exato. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar agora a sequência que eu quero dos quadrados. Tá? Então, é agora a hora em que eu decido onde cada cor vai ficar. Lembrando que aonde eu coloco a cor vai formar uma estrela. Cada fileira tem 10 Cada quadrados. fileira tem 10 quadrados e nós vamos montar 5 fileiras. Repete o negócio da estrela. Aonde a estrela, por exemplo, como é que eu vou visualizar ela aqui? Até o final, vocês vão entender direitinho, mas é o seguinte. Aqui onde eu tenho um quadrado vermelho, vai formar uma estrela vermelha. Aqui onde eu tenho um quadrado verde, vai formar uma estrela verde. Então, você já tem que imaginar onde você colocou o quadrado, vai formar uma estrela daquela cor. Daquela cor. Então, agora, nesta hora, é a hora de eu decidir que sequência eu quero. Eu posso fazer, por exemplo, uma fileira toda alternada verde e amarelo. Uma fileira toda alternada vermelha e laranja. E assim eu vou montando. Ou posso fazer misturado aqui como eu fiz. Você está fazendo aqui aleatoriamente ou já tem uma técnica na sua cabeça nesse Mais momento? ou menos, eu vou pensando que eu não quero, por exemplo, uma estrela laranja aqui, porque eu já tenho uma laranja aqui. Tá. Então eu vou, por exemplo, aqui já tem muito amarelo. Então eu vou jogar talvez um laranja aqui que está distante, ó. Então eu vou ter uma estrela laranja aqui e uma estrela laranja aqui.
Então, nessa hora da montagem é que eu preciso ir me preocupando com as cores. Agora, quem fizer os 50 quadrados em cores diversas, vai ficar tudo bem colorido. Uma estrela de cada cor. De cada bem cor. colorido. Você pode Tá. fazer em duas cores. Então, você vai alternando só, por exemplo, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Você vai formar O Natal fica estrelas alternadas. Como aquele trabalho de manta de Natal que eu fiz, é só então, verde e vermelho ali embaixo. Ah, é a mesma técnica, É gente. a Olha que mesma lindo. técnica. Ai, que espetáculo. Tá? Então, tá feito só em verde e vermelho, isso é uma base de Nossa, árvore de Natal. Fica pra vida toda, gente, um trabalho desse. Menino, como é bom, não? Nossa Que bom que vocês senhora, gostam. isso é Então, o que ótimo. nós vamos fazer? Dispor 5 fileiras com 10 quadrados, tá? E aí, eu não vou montar as 5 fileiras aqui, porque a gente não precisa para ganhar um pouquinho de tempo, tudo bem? Tudo bem, querido. Então, o que eu faço a partir daqui? Eu recolho os meus quadrados das 5 fileiras, dessa forma. Ó, o primeiro sobre o segundo, sobre o terceiro, e assim eu vou recolhendo sobre o para ir para a outro. máquina de costura. Eu vou organizar isso aqui para ir para a máquina de costura. E aí você vai costurar agora? E aí, ó, o que eu vou ter? 5 pilhinhas iguais a essa. Então, imagina que eu tenho 5 pilhas aqui. E aí, eu pego as minhas 5 pilhas e vou para a máquina de costura. Então, vamos lá, ó. Eu tenho 5 pilhas iguais a essa aqui, tá? Então, o que eu faço? Tiro o primeiro de lado e pego o segundo e sobreponho no primeiro. Acerto bem os cantinhos. Eu não costumo nem alfinetar mais. Eu vou direto para a máquina. Quem quiser, pode, claro, alfinetar. E aí, ó, vamos costurar um pezinho de máquina. Uma técnica muito simples, só de costura de quadrados e bem fácil. Próximo, ponho de lado e faço o segundo par. Ó, eu não preciso nem levantar a sapata da máquina. De novo, ponho de lado e viro um sobre o outro. Que fácil. Muito fácil. A técnica é só isso, Claudinha. Costura de quadrados. Quem for fazer pro Natal, gente, um verde com vermelho. Exato. É isso. Fica lindo. Pô, as cores que vocês quiserem, natalinas também, o dourado pode cair bem, né? E vamos sempre formando parzinhos, Sucessivamente. sucessivamente. Isso aqui a gente costuma dizer que é uma costura de bandeirinha, a gente brinca, né? Porque vai eu não tô tirando, não tô cortando nada, você tá vendo? É o jeito mais rápido de você produzir. Olha lá, já costurei todos os meus pares. Então eu tinha 10 quadrados. O que aconteceu? Eu fiquei com 10 pares. Agora sim, eu vou tirar da máquina. Tesoura. E aí, pares, né? o importante, Claudinha, é eu manter essa ordem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar e vou sobrepondo aqui de volta, ó, mantendo a ordem que foi costurada. Já tiro essa linha de excesso. Pronto. Estou com os meus pares. O que eu vou fazer? Abro o primeiro par, ponho de lado. Abro o segundo par e sobreponho no primeiro. E vou de novo para a máquina. Tá. Então, ó, vou costurando o primeiro par. Da mesma forma, Claudinha, ó. Pego, volto para cá, ó. Abro o meu terceiro par, agora na verdade. Com o quarto par. Sobreponho um ao outro. E vou lá para a máquina. Naquele mesmo esquema de bandeirinha do início. Não estou cortando nada. Ó, sobrou um parzinho aqui na mesa. E vou manter esta ordem que eu costurei. Tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu já tenho 4 quadrados. Vou abrir 4 e 4. E vai sobrar Sobrepor e tá sobrando um par aqui Um na par. mesa. E vou lá para a máquina.
Pronto, agora aqui no final vai o meu último par. E eu finalizei a primeira das 5 tiras que nós precisamos para montar o trabalho. Sempre mantendo a margem de um pé de máquina. Então aqui, ó, finalizei a primeira tira. O que eu preciso são 5 tiras iguais a essa. Então vamos lembrar, você fez as 5 tiras. Isso, nós com os 10 costuramos quadrados. 5 tiras com 10 quadrados iguais a esta daqui, ó, tá? Pego as 5 tiras e junto uma embaixo da outra. E aí, aquelas 3 tiras que eu tinha cortado de 7,5 centímetros, eu coloco em volta de borda. Depois que eu costurei essa tira com essa, você foi costurando essa tira com essa, depois com essa, assim? Exato. Costurei, sobrepus uma tira aqui e costurei. Sobrepus a próxima, costurei. Costuradas as 5, eu coloco a borda de 7,5 ao redor. Tá. Tá bom? O que nós vamos ter no final é o que está aqui por baixo. Que já é uma peça, né, gente? Mas vai isso virar, aqui, ó. ó, aqui é o antes. Alguém dá um close ali, ó o depois. Olha o que vai Isso, virar. ó o que vai Como virar. assim, Anderson? Tá, agora que começa a brincadeira do twist. Tá? Então, lembra do nosso molde lá do início que eu passei para vocês? Eu vou pegar o molde e colocar em cada cruzamento. Ó, eu tenho um cruzamento aqui de costura. Então, eu coloco exatamente aquelas 2 linhas do molde sobre as linhas de costura. Tá dando para mostrar bonitinho. E vou riscar sobre o tecido os 9 centímetros do meu molde. Ó, vou para o próximo cruzamento de costura. E risco de novo o meu molde. Lembrando que nós estamos com um molde de 9 centímetros. Com as laterais, em cada lateral, 2 centímetros. Olha lá como é que vai ficando. Eu vou riscando todos os encontros de costura, inclusive os encontros aqui da borda. Tá? Porque o meu trabalho já vai sair com borda, Claudinha. Ó, aqui eu tenho uma costura mais a costura da borda. Então, eu encaixo o meu molde e também risco aqui. Aonde eu tiver, então, esse encontro de costuras, eu coloco ele. Onde eu tiver encontro de costura, eu risco, coloco o molde e risco bem bonitinho lá. Tá? Você vai percebendo que à medida que eu dei, ó, tudo se encaixa direitinho, ó. Tá vendo? O limite de um bloco tá aqui e eu tô riscando já o próximo. A medida é bem precisa para a gente não ter desperdício de tecido. Olha lá como é que vai ficando todo o meu tecido, todo marcado. E aqui também eu colocaria. Coloca aqui também. Também, tudo. Olha lá, todos os encontros de costura, ó. Entendi, perfeito. Aí vou lá na borda. Bem vou tranquilo. aqui. Eu vou fazer isso, a nossa base aqui, ela é ripada, dificulta um pouquinho de riscar. Eu posso riscar aqui com lápis, com caneta, porque nós vamos recortar. Então, não importa, eu só preciso ter isso bem marcado. O que eu vou fazer agora? Eu vou riscar o pano todo, a peça toda. E vou com a tesoura e recorto cada um dos quadrados. Quadrado por quadrado? Quadrado por quadrado. Dou um piquezinho com a tesoura. Entro com ela. E recorto exatamente o que eu risquei. O importante nessa hora é que eu vá montando do lado exatamente a mesma ordem, tá? Vou recortar todos eles. E vou montando numa mesa ao lado, auxiliar, a mesma ordem. Eu vou mantendo a mesma ordem. Então, o primeiro lá de cima, põe o primeiro lá em cima, vou montando, que eu vou montar agora para vocês. Tá. Então, vocês entenderam, a gente vai recortar o Anderson, né? Ele vai trazer já um passo adiantado, mas importantíssimo, peguei esse e coloco na bancada do lado. Senão vai sair, a gente não vai ter aquele desenho inicial que a gente havia bolado. Enquanto isso, não passo de mágica, conta, Anderson. É a mágica da TV, né? Então, olha lá, eu recortei todos aqueles quadrados que eu tinha riscado,
tá? E coloquei na mesma sequência. E agora, por isso a técnica se chama twist. Eu vou girar para a minha direita cada um dos quadrados, ó. Ah! Ó. Um a um. Um a um eu giro. Por isso, a ordem é muito importante. Se eu tirar um quadrado da ordem, ele não funciona. E vou para a próxima fileira. Até deixei numeradinho aqui para eu não me bagunçar. Olha lá, vira Quando a sentido gente horário. gira, sempre para a direita, ó. Ó a estrela formando aqui, ó. Sensacional. Ó a estrela Assim, formando aqui. Sempre assim. Papá. Aqui também? Também. Vem para cá e vem E- para cá. Faço isso com todas as minhas, com todos os quadrados, tá? Todas as fileiras. Que bárbaro, E aí o que eu vou fazer? gente. Recosturar fileiras de quadrados. Então, Claudinha, eu só trabalhei com quadrados. E o efeito é todo triangular. Não, deixa eu ver se aqui eu girei certo. Acho que sim, tá certo. Enquanto ele está fazendo isso, eu vou aproveitar para falar que nós estamos hoje, eu, o Lu e o Anderson, de azul, porque outubro rosa, novembro azul. Conta, Anderson, por quê? Já que é para os homens esse mês. É muito importante, é a prevenção do câncer de próstata, né? Então, a partir dos 40 anos, todos os homens, né, tem que fazer o exame de prevenção do exame de próstata. É anual. Aí você até brincou comigo, você ainda não faz, né? Faço já há um tempo, viu, Claudinha? A partir dos 40 anos, partir para dos os 40 homens, anos. tem que fazer, viu, gente? Tem que fazer. Meu pai era médico urologista, ele falava em casa dessa importância também com os meus irmãos. Importantíssimo. Importantíssimo. Olha lá. Então, aqui formou todas as estrelas que a gente queria. Tá? Menino, não é à toa que a sua aluna, como é que ela chama aquela senhora de 71 anos? Nair. A dona Nair fez essa técnica em aula, né? Que é Ela, esse trabalho aqui. ela está terminando, ela está fazendo 12 americanos desse daí. Todos em aula. E aí, se eu quiser fazer uma colcha, por exemplo, os quadrados iniciais eram 12,5, né? Eu faço o tamanho que eu quiser. Você pode aumentar o número de quadrados, né? Ou aumentar o número de quadrados. Tá. Aumentar o número de quadrados ou aumentar o tamanho dos quadrados. O que vai acontecer é que você vai ter que mudar o molde também, vai ter que aumentar o molde. Entendi. Então, quem quiser os moldes para os outros tamanhos, pode me procurar ou procurar a produção, eu deixo os moldes à disposição. Você tá no Instagram como? Tá como Anderson Delfino mesmo? Underdel. Underdel. Anderson Mas no dia a gente Delfino põe o Underdel. contato dele. Ó, tá aqui o contato, ó, no Facebook também. Eu sigo ele, inclusive. Não sei se a gente é amigo no Facebook, que eu tava lotada, mas eu te sigo lá no Instagram. Ah, Bom, lindão, e agora? agora a gente vai recosturar os quadrados Me conta como é que eu faço isso. da mesma forma como a gente começou. Eu empilho de novo e aí eu vou É assim. um sobre o outro, costuro o primeiro par. Abro, costuro o segundo par. Exatamente sempre como a gente esse fez lá no virado início. pra cá. Sempre, ó. Sempre. Costuro Da direita aqui, em cima da abriu. esquerda. Sempre da direita para a Pra esquerda, esquerda. direito com direito e costuro à direita. Abro, coloco o próximo E vou costurando. e vou costurando. Então, o que vai acontecer? No início, nós tínhamos 10 quadrados, né? Agora, devido ao corte, nós vamos ter 11. Tá. E eram por 5 fileiras, nós vamos ter 6 fileiras. 6 fileiras. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou costurar as 6 tiras, quadrado a quadrado, né? Na verdade, eu vou costurando primeiro par, segundo par, terceiro par, como nós fizemos lá no início. Depois eu costuro par com par. E depois vou fechando a tira. Vou ter a primeira tira, a segunda tira, até a sexta. E Tá. depois vou sobrepondo a sexta sobre a quinta sobre a quarta, vou sobrepondo e costurando. Costurando. Tem que ser da sexta para quinta? Não Eu seria? posso começar Tanto a 2 faz. em cima do 1, depois a 3 em cima do 2. Mas aqui entendi. Mas aqui de baixo é melhor. A 6 em cima da 5. Tanto faz, aí é questão de preferência. Entendi. Pegou, Di? Você que tá aí no caminhão? Se o Diego pegou, se ele tá fazendo a manta já agora, é porque deu tudo certo. Sabe o que eu queria mostrar que você me perguntou no início, Claudinha? O que, meu Ó, querido? voltando aqui naquele tecido do início, que eu falei que no final vocês iam entender. Se a gente pegar o caminho aqui, posso pegar ele aqui?
Claro. Ver se eu alcanço. Sem Ô, derrubar ô, nada. Veio. Olha lá. Porque você foi recortando. e Lembra a que eu falei, moldura? quando a gente monta, aonde eu tenho um quadrado, a câmera está pegando bem aqui, ó. Onde eu tenho um quadrado de uma cor, eu vou formar a estrela da mesma cor. Olha lá, eu tenho o roxinho de poá, formei a estrela roxinha de poá. Tá? Eu tenho o poá vermelhinho, poá vermelhinho. Vermelhinho, entendi. Tá? Então, aonde eu tenho o quadrado, eu formo uma estrela. Lembrando que cada estrela pega uma parte desse e uma parte do de baixo, não é Exato, isso? porque É isso. a estrela pegou o de cima e já pegou o de baixo De para baixo. formar a Agora, próxima estrela. essa faixa que você havia costurado, como você veio recortando, depois Ela ficou aqui, ó. Ela Olha fi- ela toda aqui, ó. ela tá aqui. E aí, Na borda. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com tudo isso aqui pronto, coloquei manta, forro, quiltei e desvirei. que manta você usa? Eu aqui usei uma R1. Tá. Tá. O forro ele usou, ó, ele O fez uma mesmo brincadeira. tecido. E o quiltar é isso, né? Para deixar mais presente. É importante quiltar. Toda peça de patchwork, ela deve ser quiltada. Toda. Toda, Uhum. porque o quilt, na verdade, chama-se quilting. O quilting, ele tem a função de juntar as três camadas, o topo, a manta que está aqui dentro e o forro. Senão, quando você vai lavar, isso aqui torce cada um de um jeito e aí fica a peça toda Quando a gente embabadada. compra um colchão, ele é quiltado ali, né? O Todo colchão. o topo do colchão é quiltado. Tem que ser quiltado, Essa né? colcha aqui, ó, tá toda quiltada.